eu fiquei no laboratório do Bernardo Lemos. E essa é a Armored School of Public Health, onde o laboratório do Maurício ficava, onde eu ficava. Bom, então vou começar falando do laboratório. O modelo principal de pesquisa desse laboratório é a Drosophila, que é aquela mosquinha que fica na banana. Ela é bem pequenininha. E qual que é o barato da Drosophila? Ela é um modelo muito barato e muito fácil. Se você guarda milhares delas em garrafinhas, então você reproduz seu experimento várias vezes e o ciclo de vida dela é muito rápido. Então, em 12 dias já nasce a próxima geração, então você pode simular, por exemplo, 300 anos de existência em 6 meses, para ver os efeitos acumulados de epigenética por gerações. Você passa 10 gerações rapidinho, então você vê lá a 10ª geração, se ela está carregando um efeito epigenético da primeira, quanto tempo isso dura, os fatores que interferem nisso. E o laboratório dava um pouquinho de evolução também, é forte isso lá, mas no meu ano eles não ligaram muito para isso, mas talvez para quem for ano que vem eles retomem. Mas essa parte de Drosophila para mim ficou meio que no começo. Eles me deram um experimento que não foi muito para frente, que eles queriam selecionar um gene de comportamento para ver quais moscas seguiam a luz, quais não, numa câmera escura, e o método era meio fraco, e aí esse experimento se perdeu e eu migrei para esse, que eu achei bem mais interessante, que o modelo era esse tardígrado que chama, não sei se todo mundo já ouviu falar. Ele está meio na moda nas pesquisas básicas, até naquele Cosmos que está no Netflix, tem um episódio sobre ele, que é um bicho bem pequenininho. Ele o filo é ele mesmo, é tardígrado, ele é primo das moscas, mas é um filo dele mesmo. E o barato dele é que ele tem um reparo de DNA fora do comum em comparação com os outros seres vivos. E aí quando a gente vê eles no microscópio, você vê isso. Essa espécie que a gente trabalhava, aqui é o bichinho que estava na outra foto, e esse daqui é o cisto. Ele entra num modo de cisto para se proteger de adversidades do ambiente, uma das espécies. E esse cisto aguenta radiação, frio, calor, você pode ferver ele. Teve um experimento que uns caras da Itália mandaram eles para o espaço e trouxeram de volta, eles estavam vivos. E aí nosso laboratório queria contribuir em saber como eles fazem isso, né? Como é que eles resistem a tantas coisas diferentes. E a primeira coisa que a gente tentou fazer, que não tinha, por incrível que pareça, na literatura, foi esclarecer qual que é o caminho morfológico mesmo que eles fazem da forma adulta normal para o cisto, né? Quando você vê no microscópio, você não vê nenhum passando, você só vê cistos e adultos, como se fosse um fenômeno quântico. Mas na verdade não, a gente deixou 300 deles no microscópio acoplado a uma câmera e deixou lá vários dias até ver flagrar algum passando para o estágio de cisto. A gente achou e que era um fenômeno que durava 50 horas, mas isso não era o mais importante. O mais importante era identificar fenótipos intermediários para depois caçar eles, foi bem difícil fazer isso, para extrair um perfil molecular deles, sequenciar o RNA deles e saber molecularmente como é que eles fazem para passar para o cisto, para talvez ter uma pista de qual que é o caminho molecular para adquirir tanta resistência no DNA. E aí isso seria uma chave para entender a fragilidade do DNA quando a gente está velho e como reverter isso talvez. Claro que isso vai levar vários anos, esses estudos estão começando, mas o estudo que eu mais contribuí, mais participei, mais intensamente foi esse. E o que a gente fez lá, especificamente, foi expor eles à radiação. Essas são as duas espécies que a gente tem, e o controle eram as drosófilas, que estavam fáceis lá, a gente usou de controle. Você colocar, expor eles à radiação, essa espécie praticamente não morre. Essa Ripsibus, que é mais resistente, a literatura já dizia isso, a gente quis experimentar quão resistente ela é. Com 2000 Gray de radiação, praticamente não mudou, ficou igual ao controle. Essa aqui caiu um pouquinho. Infelizmente eu não achei o gráfico da Drosophila, mas a Drosophila com 250 Gray já morre 90% delas em dias. Então a capacidade de reparo de DNA após o dano pela radiação é realmente muito diferente. Um humano, por exemplo, morre com 50 Gray, eles estavam com 2000 e a gente acompanhou por 30 dias e não aconteceu nada.
E aqui, esse experimento aqui já foi uma ideia minha que eu tive em novembro, deu tempo de fazer rapidinho. Tinha um chinês lá fazendo experimento com quimioterápicos e outras substâncias citotóxicas. E daí eu expus esses bichos também, essas substâncias. Aqui a comparação desse com esse. As duas espécies, realmente essa espécie é muito resistente à camptotecina e à cisplatina, que são quimioterápicos usados, inclusive aqui no ICESP, em tratamento de câncer. E aí ficou lá para o próximo estudante, não sei, ou algum pós-doc, esclarecer isso, como é que ele resiste. Porque se alguns tumores resistem a esses tratamentos, talvez esses bichos tenham a pista, né? Como ele repara o DNA contra essa agressão? O foco do trabalho com esses bichos era esse. E aqui foi um outro lado que a gente levantou, que a gente pegou aqueles cistos super resistentes e colocou vários elementos químicos com ataque-alvo. E tivemos diferença em relação ao controle de quantos bichos voltavam ao estado adulto. Por exemplo, esse daqui, que é uma substância que relaxa o DNA, demetilando a dupla fita, vocês lembram da biomol, eu acho? E daí o DNA fica mais relaxado, faz o bicho sair daquele estado de cisto. Então provavelmente é um fenômeno intensamente epigenético, ele contrai muito o DNA dele, fica encolhidinho lá, o que faz sentido, ele fica com metabolismo baixo e meio que imune, né? Mas a gente achou uma pista de como reverter esse processo. A minha pesquisa era mais isso mesmo, eu quis ser breve, mas se alguém tiver alguma pergunta e quiser entrar mais em detalhes. E aqui já estão as fotos da parte legal, que era aqui a Vanderbilt, que é a quadra que a gente é aberta e liberada para a gente ficar bem na frente da Faculdade de Medicina e da Public Health, dá 5 minutos andando, e a gente podia ir lá a hora que quisesse, até meia-noite, a gente ia lá fazer um time de jogar com os americanos. Aqui a gente se juntava para assistir Super Bowl, pedir uma pizza, era bem legal. É uma experiência legal também para quem ainda mora com os pais, experimentar morar com os amigos também, além de afiar o inglês, e tem curso para fazer na Extension School de vários temas, desde estatística que eu fiz, a gente fez de imuno, enfim, além do laboratório tem muita coisa legal para aproveitar lá, e era isso que eu tinha para falar.